Três anos depois da guerra entre São Paulo e o governo provisório de Getúlio Vargas, novos candidatos a heróis se preparavam para novas batalhas. Idealistas e audaciosos, obcecados e imprudentes, sectários e impetuosos, heróis paisanos e fardados, perigosos e inofensivos, todos em busca de novas conquistas. No final de novembro de 1935, membros do Partido Comunista do Brasil lideraram 3 levantes militares, com a intenção de derrubar o governo de Getúlio Vargas. Um levante foi em Natal. Outro em Recife. E o último no Rio de Janeiro. Todos fracassaram em poucos dias, ou apenas algumas horas. A ousadia, porém, custou caro aos militares e civis que participaram da insurreição. Vários rebeldes foram brutalmente torturados e até simpatizantes do Partido Comunista, sem qualquer envolvimento com o levante, acabaram presos. Usando a revolta como pretexto, o governo de Getúlio Vargas criou a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo e também um tribunal especial para julgar crimes políticos. A escalada autoritária culminaria com a instauração do Estado Novo, em 1937. Apesar da rapidez com que foram derrotados, os levantes de 1935 passaram a ocupar um lugar de destaque no imaginário político dos vencidos e dos vencedores. Com o claro intuito de depreciar o levante, os vencedores o batizaram de Intentona, pejorativo tirado do baú para tentar diferenciar a insurreição de 1935 das sublevações tenentistas de 1922, 24 e 30. Intentona, segundo o dicionário, quer dizer intento louco e rebelião insensata. Os vencedores espalharam a lenda de que durante a revolta no Rio,
soldados do 3º Regimento de Infantaria foram covardemente assassinados pelos rebeldes enquanto dormiam. Não há nenhuma fonte histórica que justifique isso é claramente uma falsidade. No entanto, contribuiu muito essa falsidade para difundir a ideia de traição, de que o comunismo tornaria as pessoas traidoras de seus próprios camaradas, de seus próprios conterrâneos e, eventualmente, de seus próprios parentes. A Revolução de 35, menos do que pelo seu conteúdo bolchevique, ela é satanizada na cultura política brasileira pela ameaça de ruptura. Porque nunca houve nenhuma ruptura na história brasileira. Não houve em 22, não houve em 89, não houve em 46 e não houve em 64. Não houve em 85, nós sobrevivemos a conciliações. Então, tudo que diga respeito à ruptura é visto com imenso pavor. Em outubro de 1917, quando tomaram o poder na Rússia, os líderes do Partido Bolchevique sabiam que o sucesso da Revolução Soviética dependia ainda da vitória de outras revoluções na Europa e no resto do mundo. Esse foi o objetivo que levou à criação, em 1919, da Internacional Comunista, com sede em Moscou. Concebida por Lenin, a Internacional Comunista seria o Estado-Maior da Revolução Mundial. Mas a Revolução Mundial, afinal, não aconteceu. A partir do fracasso do Partido Comunista Alemão, em 1919, a Revolução começou a sair da ordem do dia. Na verdade, a Terceira Internacional renuncia à Revolução a quente, de verdade, depois de 1919. As tentativas revolucionárias são exceções à regra de uma política, na verdade, não revolucionária. Por isso é que o caso da nossa Revolução Comunista no Brasil em 1935 parece tão chocante, porque ela está fora do timing, está fora da temporalidade da política da Terceira Internacional. É mais um acidente do que uma decisão estratégica. Quando o Partido Comunista foi criado no Brasil, a tomada do poder em outros países deixara de ser uma prioridade para a União Soviética. Fundado em março de 1922, o Partido Comunista do Brasil só teve 4 meses de atuação legal. O estado de sítio, decretado em julho pelo presidente Arthur Bernardes, condenou seus membros à clandestinidade. Otávio Brandão foi um dos primeiros militantes do partido e seu mais representativo teórico desse período. E um dia Astrodilo vai à farmácia e eu mostrei o livro que estava escrevendo, o futuro livro Rússia Proletária, sobre a Revolução na Rússia. E lá numa página diz: tem a glória de pertencer ao Exército Mundial da Internacional Comunista. Astrodilo deu uma gargalhada daquela, foi buscar a papeleta e ali assinei. Aceito como membro da Internacional Comunista em novembro de 1922, o Partido Comunista do Brasil passou a ser uma seção dessa organização, que coordenava e controlava a atuação do movimento comunista internacional de acordo com os interesses do Estado soviético. 1922, no entanto, não ficou gravado na memória política brasileira como o ano em que o comunismo chegou ao país. Até hoje, 1922 é lembrado por ser o ano da rebelião tenentista. Na madrugada de 5 de julho, jovens oficiais e praças se rebelaram contra o governo. O forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, se sublevou e foi bombardeado pelas forças leais ao presidente Arthur Bernardes. Recusando a rendição, os heróicos sublevados saíram pela Avenida Atlântica ao encontro das tropas do governo.
Apenas 2 tenentes sobreviveram ao tiroteio: Eduardo Gomes e Antônio Siqueira Campos. São Paulo, julho de 1924. Uma nova insurreição agita os quartéis. O levante é sufocado, mas o desejo de continuar lutando gerou uma frente militar que entraria para a história como a Coluna Prestes. E eu era uma espécie de juiz de paz. Né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam. Né? E o meu nome ficou na coluna porque em qualquer lugar que chegavam, qualquer civil, morador, que vinha falar, reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, o coronel Prestes que vai, resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso. Né? Em abril de 1925, Luiz Carlos Prestes assumiu a chefia do Estado-Maior da coluna comandada pelo Major Miguel Costa. A coluna percorreria 25 mil quilômetros através de 13 estados na tentativa de derrubar o governo de Arthur Bernardes. As forças federais enfrentaram os rebeldes durante quase 2 anos. Quando a marcha da coluna chegou ao fim, Arthur Bernardes já fora substituído na presidência da República pela via eleitoral. Prestes pediu asilo à Bolívia, sem ter sido derrotado em combate. Estava nascendo um novo herói nacional. A minha geração, que é a geração que nasce entre 10 e 12, né, deste século, e eu penso também que nas gerações que nascem depois, até os anos 20, mesmo nos anos 30, né, são gerações para as quais Prestes foi uma figura legendária nesse período, né? O Cavaleiro da Esperança. De maneira que nós, os garotos, torcíamos pela coluna, dentro de nossa inconsciência política, né? Mas com uma veneração enorme por aquele jovem comandante, né? Durante o exílio, o Cavaleiro da Esperança leu pela primeira vez livros de Lenin e Marx, enviados por Astrogildo Pereira, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil. Em Buenos Aires, Prestes manteve contato com o secretariado sul-americano da Internacional Comunista e lançou um manifesto afinado com as posições da Internacional, quando rompeu com os tenentes que participavam da conspiração contra o governo de Washington Luiz. A verdadeira revolução de que o Brasil necessitava, segundo Prestes, não era a de 1930, mas uma insurreição nacional de todos os trabalhadores contra os grandes senhores da terra e o imperialismo. Quem acabou contribuindo de maneira inesperada para o projeto político de Prestes foi a Revolução de 30. Antes de romper com os tenentes, o Cavaleiro da Esperança recebera de Getúlio Vargas o equivalente hoje a 2 milhões de reais para a compra de armamentos. Depois do rompimento, o que sobrou desse dinheiro foi usado por Prestes para financiar as atividades da Internacional Comunista na América do Sul. Não era isso com essa importância que ele podia me comprar e fazer mudar de posição. A minha posição estava definida. Mas aí que eu fiquei com o dinheiro e estou mantendo a mesma posição. Né? E eu disse, esse dinheiro vai servir para a Revolução. E entreguei realmente para o secretariado latino-americano já da Internacional Comunista. Né? Em setembro de 1931, Prestes seguiu para Moscou. Estavam em curso, na época, o primeiro plano quinquenal de industrialização e a coletivização da produção agrícola. O projeto de construir o socialismo em um só país substituíra a ideia da Revolução Mundial. Eu fui trabalhar lá na União Soviética como engenheiro estrangeiro, levei a minha mãe e minhas irmãs e embarquei para a União Soviética. Aí termina a parte mais importante da minha vida por aqui, pela América Latina. Nesse depoimento, dado em 1983, quando estava com 85 anos,
Luiz Carlos Prestes parece querer guardar a lembrança apenas dos tempos de glória da coluna e apagar da memória as lutas que vieram depois do triunfo da Revolução de 30, quando ele se tornou um comandante sem tropa. Prestes já foi à União Soviética com essa intenção na cabeça, de fazer a revolução, a sua revolução, a que ele considerava verdadeira, depois de haver se recusado a participar do movimento armado de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. O Brasil se preparava para voltar a um regime constitucional no momento em que começavam a se dissipar os efeitos da crise econômica iniciada em 1929. Foi nesse período que aumentaram as relações comerciais e os investimentos dos Estados Unidos e da Alemanha. Eram alemães os investimentos que haviam formado a tradicional Casa Alemã, que disputava o comércio elegante de São Paulo com o Mappin Stores, de ingleses. É também alemão o capital da VASP, quando a empresa inicia suas operações. Os aviões que farão a rota São Paulo-Rio são de fabricação alemã, assim como o Zeppelin, que pelos céus do Brasil fez propaganda da pujança industrial germânica e do nazismo. O Zeppelin seduziu almas ingênuas, e também outras nada inocentes, como a de Armando de Sales Oliveira. O governador de São Paulo não escondia o seu encanto pelos berços do nazismo e do fascismo. Peçamos à Itália, à Alemanha, a Portugal, os poderosos métodos de propaganda, por meio dos quais levaremos aos últimos recantos do país a palavra de união e de fé em volta da bandeira da pátria. Imitemos dessas admiráveis nações a exaltação patriótica, o espírito de renúncia, a força de organização, a capacidade renovadora. Conservemos, porém, a nossa roupa, permaneçamos brasileiros. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Pela primeira vez no Brasil, o voto é secreto e as mulheres têm direito de votar. A apuração final revela um grande vitorioso, o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, que assegura o poder de influir sobre a Constituinte a ser instalada em novembro de 1933. A vitória da situação, porém, não foi total. Em vários estados importantes, as oligarquias derrotadas em 1930 voltaram ao poder, criando um clima de agitação em boa parte do país. Eleito pela Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas deixou claro, ao tomar posse, que não estava satisfeito com a Constituição promulgada dias antes. A nova carta consagrava princípios liberais e democráticos, fortalecia os estados e limitava as funções políticas do presidente. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. O juramento protocolar não teria impedido Vargas de dizer a um amigo: creio que serei o primeiro revisionista da Constituição. Do ponto de vista do governo, ou dos militares que cercavam Getúlio Vargas, ou dos integralistas, a Constituição de 1934 foi vista com muitas ressalvas, porque ela tinha um figurino menos centralizador, não autoritário, que era do desejo dessas correntes.
Para Getúlio Vargas, a nova Constituição fragmentava e diluía a autoridade, instaurava a indisciplina e confundia as atribuições dos poderes da República. O ministro da Guerra, general Góes Monteiro, chegou a dizer que curvar-se à soberania do povo é o destino das nações suicidas. A Constituição, para a grande massa do povo, foi recebida de forma indiferente, digamos. Como sucede normalmente, sobretudo num país como o Brasil, para a grande massa popular, sobretudo no início dos anos 30, a existência ou não de um modelo constitucional não era uma questão fundamental, era uma questão vista até com certa indiferença. Mas não era só na cúpula do governo que a democracia estava em baixa. Em outubro de 1932, surgira a Ação Integralista Brasileira, chefiada por Plínio Salgado. Influenciado pelo fascismo italiano, o integralismo se dizia um movimento nacionalista em defesa da ordem, da disciplina e das tradições patrióticas. Era contra as oligarquias e pretendia combater o liberalismo, o socialismo e o capitalismo internacional. No final de 1934, o integralismo dizia ter 180 mil inscritos em núcleos espalhados por todo o país. A maioria dos militantes era antissemita e muitos deles participavam de grupos de choque dedicados a expedições punitivas. Irineu continua passando seus fortes concorrentes um a um. Apesar das ambições heróicas de integralistas e comunistas, era longe da arena política que outros pretendentes a heróis, arriscando a própria pele, arrebatavam multidões. Tão perigoso era o circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, que sua pista ganhou o apelido de Trampolim do Diabo. O segundo grande prêmio da cidade revelou ao mundo um herói brasileiro, Irineu Corrêa. Numa época em que italianos e alemães disputavam a hegemonia nas pistas de corrida, Irineu Corrêa venceu pilotando uma baratinha fabricada pela Ford americana. No ano seguinte, logo na primeira volta, o campeão brasileiro perdeu o controle do carro, chocou-se contra uma árvore e caiu num canal, morrendo no acidente. Os integralistas contavam com a simpatia de membros do governo e das Forças Armadas. Mesmo assim, elegeram apenas um deputado em todo o país nas eleições para a Câmara Federal e as Assembleias Constituintes dos Estados. A campanha foi marcada por conflitos de rua. Uma semana antes da votação, grupos antifascistas dissolveram à bala uma concentração integralista na Praça da Sé, em São Paulo. No tiroteio, 6 pessoas morreram e 42 foram feridas. A crescente radicalização política levou Getúlio a encaminhar à Câmara dos Deputados o projeto de Lei de Segurança Nacional, ou Lei Monstro, como passou a ser chamada. Os direitos e garantias individuais inscritos na Constituição de 1934 estavam com os dias contados. Foi para lutar contra a Lei Monstro e o integralismo que políticos, profissionais liberais e militares se juntaram para formar, em março de 1935, uma frente antifascista chamada Aliança Nacional Libertadora. Nós estávamos imbuídos com a experiência política acumulada naqueles tempos, com os diferentes surtos de esperança que vinham do acompanhamento da coluna, das promessas da coluna, da aliança liberal. Tá? E depois,
as decepções correspondentes, né? O desejo do novo, né? O desejo de mudanças, o desejo de soluções para os grandes problemas do país, né? Presidida pelo comandante da Marinha, Herculino Cascardo, ex-tenente revolucionário em 1930, a Aliança entrou na cena política brasileira com um grande comício no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, um jovem estudante de direito chamado Carlos Lacerda, então membro da Juventude Comunista, sugeriu o nome de Luiz Carlos Prestes para presidente de honra da Aliança. E o Cavaleiro da Esperança foi eleito por aclamação. Alguns dos antigos tenentes vitoriosos agora, após 30, foram absorvidos no Exército, reabsorvidos no Exército e foram promovidos, né, rapidamente e se estabilizaram, naturalmente se sentiram compensados e deixaram as suas intenções rebeldes, né, diante de 30. Outros entraram na política, que era uma tentação muito grande naquele momento, se tornaram interventores e, eventualmente, só mais tarde é que regressaram ao Exército. Mas também, numa atitude, às vezes, reformista politicamente, mas não mais revolucionária. E, por fim, um terceiro grupo, e aí, sem dúvida, muito influenciado pela opção de Prestes, né, pelo radicalismo, né, e sua entrada no Partido Comunista, este grupo, né, se dirigiu para a esquerda, às vezes se mantendo dentro do Exército, mas se orientou muito mais para a esquerda. E foi este grupo que entrou na ANL e foi este grupo que participou também da revolta de 35. Desde agosto de 1934, Prestes pertencia aos quadros do Partido Comunista do Brasil, que só o aceitou por determinação da Internacional. Afinal, fui considerado membro do partido por ordem da Terceira Internacional, porque a Terceira Internacional, nessa época, realmente mandava nos partidos. Deu ordem e eles publicaram no dia 1º de agosto de 34, a Classe Operária, que era o órgão, o jornal do partido, publicou a minha adesão ao partido. Prestes ainda estava em Moscou quando a Revolução Soviética completou 17 anos. O 10º aniversário da Revolução fora celebrado em 1927 com o filme Outubro. Em 1934, foi a vez de Chapayev. Outubro era um épico sobre o heroísmo coletivo. Chapayev, um épico sobre o heroísmo individual. Comandante do Exército Vermelho durante a Guerra Civil, Chapayev tornou-se um modelo de coragem e liderança para todos os russos. E certamente também para candidatos a heróis de outros países. 29 de dezembro de 1934. Depois de 3 anos na União Soviética, Luiz Carlos Prestes inicia sua viagem de volta ao Brasil. 31 de dezembro de 1934. Getúlio Vargas escreve ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha, que o ano de 1935 se inicia numa atmosfera de dúvida e temor. Prestes chegou ao Brasil na semana em que Armando de Sales Oliveira tomou posse como governador de São Paulo. Dias antes, fora aprovada pelo Congresso e sancionada por Getúlio Vargas a Lei de Segurança Nacional, a Lei Monstro. O país voltar a um regime de exceção com o poder concentrado nas mãos do presidente da República. Armando Salles assumira a defesa da Lei de Segurança Nacional e do fortalecimento dos poderes do presidente da República. Na cerimônia de posse, o governador estava acompanhado de perto por um dos autores da Lei Monstro, o paulista Vicente Rau, ministro da Justiça de Getúlio Vargas. As elites acertavam seus ponteiros, enquanto nos bastidores era tramado o assalto ao poder. No Rio de Janeiro já estava instalado o Secretariado Latino-Americano da Internacional Comunista, que tinha sede em Montevidéu, mas como a situação brasileira era assim tão séria, tão grave, foi transferida para o Rio. Prestes não veio sozinho para o Brasil, nem com sua verdadeira identidade.
Um passaporte falso o transformara num cidadão português. No papel de esposa, uma revolucionária alemã, Olga Benário, agente do serviço de espionagem do exército soviético. Além de agente da Internacional Comunista, ela era também agente militar, agente do Serviço de Inteligência Militar. O meu livro havia revelado que ela tinha feito preparação militar, tinha feito curso de preparação militar, pilotava aviões, tinha feito curso em cavalaria, falsificava documentos, atirava com arma curta, com arma longa, falava 5 idiomas, ou seja, era uma típica agente cominterniana dos anos 30. Desde o início dos anos 20, a Internacional espalhava agentes clandestinos pelo mundo. A partir de 1931, enviados da Internacional passaram a dar orientação política ao Partido Comunista do Brasil e a organizar cursos para a formação de novos dirigentes. No caso, Prestes Manuilski, que era o principal homem da Internacional, e provavelmente 2 ou 3 dirigentes altos do serviço de espionagem do Exército Vermelho, consideraram possível a repetição do esquema que havia sido empregado na China. Quando Prestes e Olga chegaram, outros casais, também clandestinos, já atuavam no Rio. Arthur Evert e Elise Saborowski eram alemães, assim como Johann de Graaf e Helena Kruger. Rodolfo Guioldi e Carmen de Alfaia eram argentinos. Pavel e Sofia Stuchevsky, soviéticos. Arthur Evert tinha passaporte americano, em nome de Harry Berger. Stuchevsky virou o cidadão belga Leon Jules Vallée, e Johann de Graaf adotou o nome de Franz Gruber. A esse grupo viria juntar-se o americano Victor Allen Barron. Eram, ao todo, 11 pessoas encarregadas de prestar assessoria política, ensinar técnicas de sabotagem, dar treinamento paramilitar e estabelecer comunicação direta por rádio com Moscou. Enquanto este grupo começava a atuar no Brasil, a Internacional Comunista adotava, como política oficial, a formação de frentes populares antifascistas para enfrentar a ameaça do nazismo. Seguindo essa orientação, Prestes anuncia sua adesão à Aliança Nacional Libertadora. O grupo que teve maior destaque na formação da Aliança Nacional Libertadora foi o dos tenentes, chamados tenentes de esquerda, que vinham lutando desde 22, participaram de 30 e que se sentiam traídos e desiludidos com a Revolução de 30. O Partido Comunista, ele praticamente não teve nenhuma influência na formação da Aliança Nacional Libertadora. A Lei de Segurança Nacional, que fora sancionada por Getúlio 5 dias depois da formação da Aliança, não impediu que a Aliança tivesse um crescimento rápido. Os filiados teriam chegado a mais de 70 mil, sendo grande o número de militares. Da parte da Aliança Nacional Libertadora, da direção da Aliança Oficial, é uma luta antifascista, uma luta democrática, uma luta anti-imperialista e uma luta contra o latifúndio, mas sem nenhuma indicação de como chegar ao poder, de como organizar um governo. Ao contrário, eles fazem questão de dizer que não são um partido político. 7 de maio de 1935. Em meio a boatos de golpe militar, um novo ministro da Guerra é nomeado por Getúlio. No lugar de Góes Monteiro, assume o general João Gomes, ex-comandante das forças do governo nas operações contra a coluna Prestes no Nordeste. Apaziguada a área militar, Getúlio Vargas vai a Buenos Aires com a família, a bordo do encouraçado São Paulo. Viaja para assinar um tratado de comércio com a Argentina e participar da primeira fase de negociações para o armistício da Guerra do Chaco. Quando volta ao país, a tensão política aumentara. Em 9 de junho, um operário morre e dezenas de pessoas saem feridas de um confronto entre integralistas e aliancistas em Petrópolis. Para Getúlio,
a Aliança Nacional Libertadora não passava de uma fachada do Partido Comunista. O ministro da Guerra, João Gomes, considerava o ideário aliancista contrário à lei e à ordem. Outros generais afirmavam que a aliança recebia ouro de Moscou. Esses ataques eram motivo de festa para os integralistas, que já contavam com um precioso aliado na cúpula do governo, o coronel Newton Cavalcante, chefe da Casa Militar da Presidência da República. Entusiasta da cultura física, o coronel Newton Cavalcante esmerou-se na organização deste desfile, realizado na tarde do último domingo de junho de 1935, na Avenida Beira-Mar. Cinco dias depois da grande parada atlética, Prestes daria de mão beijada um motivo para o governo fechar a aliança. Seguindo instruções da Internacional Comunista, Prestes convoca as massas para o momento do assalto e exige todo o poder à aliança. Lido por Carlos Lacerda, o manifesto pega de surpresa o setor aliancista que atuava em defesa da Constituição de 1934. Na semana seguinte, Getúlio manda fechar a aliança. Pouco antes, Prestes escrevera uma carta profética ao seu antigo companheiro da coluna, Miguel Costa. Nesta carta, ele dizia: "A Aliança Nacional Libertadora é uma organização que já não se pode facilmente matar. Quando o governo a lançar na ilegalidade, os seus dirigentes continuarão na sombra o trabalho já começado." A liquidação da aliança já era esperada, mas a falta de reação pegou todos de surpresa. O único protesto foi uma marcha de 5.000 pessoas em São Paulo, liderada pelo historiador Caio Prado Júnior. A convocação para o povo pegar em armas, feita dias depois pelo Partido Comunista, também caiu no vazio. Quando o Getúlio decretou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, os comunistas tomaram a Aliança Nacional Libertadora e deram um curso insurrecional à Aliança Nacional Libertadora, sem consultar as bases da aliança, que não eram para isso. Estavam ali com o movimento antifascista, era o ascenso do fascismo no mundo. O Comitê Central do Partido Comunista estava convencido que o país vivia uma crise pré-revolucionária. Antônio Maciel Bonfim, codinome Miranda, secretário-geral do partido desde julho de 1934, chegou a descrever o governo batendo em retirada enquanto as forças armadas e a polícia confraternizavam com os comunistas. Prestes, quando ainda estava na União Soviética, descrevera o Nordeste como uma economia feudal e escravagista, e os cangaceiros como guerrilheiros camponeses que contavam com grande simpatia do povo. A tarefa dos comunistas, segundo Prestes, seria conduzir os cangaceiros num grande movimento contra o feudalismo e o imperialismo. Apesar de fora da lei, os núcleos continuaram a crescer, os núcleos da aliança, desenvolviam-se os núcleos da aliança. E o Partido Comunista se preparava para a insurreição. Uma vez fechada a Aliança Nacional Libertadora, Prestes procura seus antigos companheiros de farda e propõe ressuscitar a coluna, agora multiplicada e orientada. Miguel Costa responde criticando Prestes por ter lançado a palavra de ordem "todo o poder à aliança", sem iniciar em seguida a insurreição. Que o Miguel Costa considera um absurdo você transformar aquele movimento de massa, pretender transformar aquele movimento de massa num movimento revolucionário, num levante armado. E adverte o Prestes várias vezes que aquilo é o equivalente a colocar uma criança para enfrentar um elefante. Это нашу партию, товарищи, партию большевиков, как на одной шестой части мира
непримиримой революционной борьбе, великой лаборатории социалистического труда и мысли под руководством Ленина и Сталина творческий марксизм получил и получает с каждым днем свой всемирно-исторический размах. Em agosto de 1935, no 7º Congresso realizado em Moscou, Prestes foi eleito membro do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Мы не были бы революционными марксистами, ленинцами, достойными учениками Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Может наверняка выполнить свою историческую миссию, снести с лица земли фашизм, а вместе с ним и капитализм. Ainda durante o 7º Congresso, a Aliança Nacional Libertadora foi citada como exemplo da política oficial de frentes populares. Mas a aliança já tinha sido fechada e os acontecimentos no Brasil seguiam outro curso. O secretário-geral do Partido Comunista dizia que o país marchava a grandes passos para a luta decisiva pela derrubada do governo de traição nacional. Eu assisti em reuniões em que se discutia a situação do Brasil, o ano de 35. Não há nenhuma condição para nenhuma insurreição armada. Então devemos cruzar. Eu digo, não. A aliança tinha sido fechada, isso foi depois de junho ou julho. Eu digo, a aliança foi fechada, reorganizar a aliança com outro nome e contar a mesma tarefa de propaganda, de agitação, de educação, de milhões e milhões de brasileiros. Isso é uma tarefa. Quantos anos? Digo, eu não sei quantos anos. Então garantiram a Internacional que Fernando Lacerda garantiu a Internacional e tinha a vitória no bolso, que bastaria o nome de Prestes para levantar milhões e milhões de brasileiros. O Brasil, contudo, parecia bem distante desses projetos grandiosos. E as Forças Armadas mais distantes e tranquilas ainda. Nas comemorações do Dia do Soldado, Getúlio e o ministro João Gomes entregaram pela primeira vez a Ordem do Mérito Militar. No mesmo dia, circulou nos quartéis um folheto distribuído por uma célula do Partido Comunista denunciando a hipocrisia do Dia do Soldado, exortando a tropa a se negar a fazer ginástica de madrugada e a esculhambar o canto orfeônico até acabar com ele. Palavras de ordem que caíram no vazio. Grandes, mas vãs esperanças eram depositadas nas Forças Armadas, tidas como aliadas na luta pela liberdade e pela democracia. O jornal aliancista Amanhã via o Exército como uma instituição popular, de filhos do povo, que sempre se recusara ao papel de capitão do mato. 10 de outubro de 1935. Luiz Carlos Prestes escreve a Miguel Costa. As condições objetivas indicam que, de um momento para o outro, podemos estar à frente de acontecimentos de tal envergadura que sejamos obrigados a pôr na ordem do dia a questão da tomada do poder. Comunistas e aliancistas estavam convencidos de que a revolução viria. Era apenas uma questão de tempo. Que a luta armada sempre foi a tática do Partido Comunista. Mesmo que se tivesse uma tática eleitoral nesse ou naquele momento, ninguém acreditava naquela época ser possível chegar ao poder sem a luta armada. E, portanto, todas as reuniões do Partido Comunista, todas as palavras de ordem que davam, sempre estavam pressupondo a luta armada. Prestes vivia com Olga Benário no bairro de Ipanema, onde o casal arriscava até algumas incursões à praia. Arthur Evert e Elise eram vizinhos de Prestes e Olga. 2 vezes por semana, na casa de Evert, o pequeno grupo se reunia à noite com Guioldi e o secretário-geral do partido, Antônio Maciel Bonfim, o Miranda.
Embora a Olga tivesse sido formalmente destacada para fazer segurança pessoal, para ser guarda-costas do Prestes, e ela tinha qualificação para isso, na verdade, a impressão que fica, embora ninguém disponha de informação mais precisa sobre isso, é que ela tinha um papel um pouco mais abrangente. Tanto que ela interfere, ela participa de reuniões, ela interfere, ela se surpreende com o despreparo dos dirigentes comunistas brasileiros. Em 17 de outubro de 1935, Arthur Evert telegrafou a Moscou dizendo que poderiam ser obrigados a agir. A redução dos efetivos militares, iniciada pelo governo de Getúlio, com afastamento de soldados, cabos e sargentos, enfraqueceria a base de apoio dos comunistas nas Forças Armadas. No telegrama, Evert pedia que fosse enviado com urgência o equivalente hoje a R$2.600.000. Para que vocês precisam desse dinheiro? Perguntou espantado o chinês Shen Xiaoyu, conhecido como Van Min, chefe do secretariado latino-americano da Internacional Comunista. No mesmo telegrama de resposta, Van Min pediu que alguém fosse enviado a Moscou para fazer um relatório da situação no Brasil. Enquanto essas mensagens iam e vinham, o governo aparentava tranquilidade. Cumprindo os ritos do poder, Getúlio compareceu com seu ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, à inauguração do Hospital Estácio de Sá. O que houve no Brasil foi uma operação de serviço secreto. Foi uma operação organizada ao mesmo tempo pela Polícia Política Soviética e pelo Exército Vermelho, através do seu Departamento de Espionagem Militar. Prova disso é a biografia profissional dos participantes. Seguramente a direção da Internacional Comunista foi induzida a erro por informações vindas do Brasil. Basicamente as informações transmitidas a eles, e particularmente ao Dmitry Manuilsky, secretário do Comintern, pelo secretário do partido, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, que era o Miranda. A Internacional Comunista nem determinou, nem teve papel preponderante, nem insistiu, sequer sugeriu o movimento armado de 1935. Isso, a meu ver, está mais do que comprovado pelos documentos. Quer dizer, o que a Internacional faz é, já que os comunistas brasileiros afirmam que a situação revolucionária no Brasil está se desenvolvendo a passos largos, é dar uma ajuda no sentido de apoio político, mandar meia dúzia de pessoas para cá, que, por sinal, a maioria delas em desgraça, em Moscou, e um apoio financeiro, em especial para a sustentação de Prestes e desse grupo aqui. Novembro de 1935 foi um mês de muito calor no Rio de Janeiro. A cidade fervia, sem contudo alterar sua rotina. Nada parecia indicar que uma revolução estivesse a caminho. O único sinal visível de insatisfação popular foi notado na zona sul da cidade, quando os banhistas ficaram proibidos de sair da praia sem camisa. Para a polícia, andar sem camisa era um atentado à moral e aos bons costumes. Como todo ano, no primeiro domingo de novembro, milhares de fiéis subiram os degraus da escadaria da igreja de Nossa Senhora da Penha, para encerrar uma das festas religiosas mais populares do Brasil. Ainda em novembro, uma heroína internacional fez um pouso forçado em Araruama, no litoral fluminense. Depois de completar a travessia do Atlântico mais rápida da história, voando de Dakar a Natal, no Rio Grande do Norte, em 13 horas, um vazamento deixou o avião da destemida aviadora neozelandesa Jim Batten sem combustível no trajeto para o Rio de Janeiro. A Força Aérea resgatou Jim Batten na beira da praia e ela pôde voar finalmente até a base do Campo dos Afonsos, o mesmo Campo dos Afonsos que, 10 dias depois, seria um dos palcos do levante comunista no Rio de Janeiro. Já em novembro, nós fomos convocados pelo secretário do Nordeste para uma reunião. Nós, só o secretariado, que era composto do Comitê Regional, éramos 9,
e o secretariado éramos 3. Então fomos convocados pelo secretário do Nordeste, só os 3, né? E lá então nos foi comunicado que a Revolução estava às portas, estava para estourar a qualquer momento. E que em Natal havia um problema dos praças de pré que estavam ameaçados de serem dispensados, né? E que como a força maior do partido e da aliança era no quartel, que era o 21BC, então eles já tinham dado ordem para Natal para não se deixar desarmar. É claro que isso foi um impacto para nós, né? Não se deixar desarmar, quer dizer que era o choque. Com apenas 40 mil habitantes, Natal já era considerada um dos 4 pontos estratégicos do mundo, por ser o local mais próximo da Europa e da África no continente americano. Desde a recente eleição do governador Rafael Fernandes, a capital do Rio Grande do Norte estava dominada pela tensão política. Em novembro de 1935, a situação se agravou depois que o exército começou a dispensar praças, cabos e sargentos. O exército soltou também, tirou elementos que vieram para prestar o serviço militar, terminou, e esses rapazes não queriam mais voltar para o interior, ficaram aqui. Aí engrossou a massa de carentes, e que estavam por tudo. O que houvesse para eles, estava bem. Foi o cabo Giocondo Dias quem informou os companheiros da direção local do Partido Comunista que o quartel do 21º Batalhão de Caçadores estava em pé de guerra por causa das dispensas. A revolta, segundo ele, era iminente. Para não deixar escapar a oportunidade, foi tomada a decisão de convocar o partido para pegar em armas. Eu estava lá na Ribeira. Eu morava lá na Ribeira. E sucede que quando houve o início, eu estava lendo os cartazes lá do jornal católico, A Ordem. Aí quando comecei a perceber os tiros e coisas, chamei a patroa e digo, vamos embora porque isso é bala. Sem saber o que acontecia em Natal, naquele mesmo dia 23 de novembro, o Partido Comunista reuniu-se no Rio e Luiz Carlos Prestes passou a integrar o Comitê Central por sugestão de Arthur Evert e Rodolfo Guioldi. A última reunião do Comitê Central foi em meados de novembro. Eu dela não pude participar porque o secretário do partido, o Miranda, achava que não havia condições de segurança para eu participar dessa reunião. Mas o companheiro Rodolfo Guioldi participou e veio dela entusiasmado, né? Porque ficou decretado preparar o partido para iniciar a Revolução. A notícia da insurreição em Natal chegou a Recife no próprio sábado, 23 de novembro, poucas horas depois de iniciada. Ao receber a informação do que ocorria, o secretariado do Nordeste do Partido Comunista marcou o levante em Recife para a manhã do dia seguinte. O movimento iria começar no dia 24, não é? 24 pela manhã, num domingo. Aí agora disse, isso não é possível. Porque se vai começar a partir dos quartéis, no domingo é dia de folga. Só tem lá o pessoal do plantão. Os soldados estão em casa, nos seus lazeres. Os oficiais estão de férias, de folga. De forma que não tem ninguém nos quartéis. E Cílio Meirelles então disse, eu também acho que o dia é impróprio. Eu fui contactado em casa por um membro do comitê regional, que o secretário do Nordeste se comunicou com ele, mandou ele me procurar para se mobilizar o partido, veja bem, domingo, 10 horas da manhã, para mobilizar o partido, mandar o partido o pessoal para determinados pontos, com uma determinada senha, um determinado ponto, que ali eles seriam contactados para receber armas. Mais uma vez o partido ia fazer a revolução sozinho. O
O levante teve início na Vila Militar, no bairro do Socorro, a 18 quilômetros do centro da cidade. Os rebeldes enfrentaram dura resistência antes de dominarem o quartel. Quando conseguiram controlar a situação, distribuíram armas entre civis e um pelotão marchou sobre Recife. Os dirigentes do movimento de Socorro não tiveram cuidado de desligar os telefones do comando do quartel para o Recife, para a cidade, enfim. Então, os oficiais que se enclausuraram no quartel, no comando do quartel, na sala de comando, começaram a telefonar para o Recife todo, os quartéis, para a Secretaria de Segurança, que estava havendo um movimento em Socorro. No caminho do centro da cidade, a torre da igreja Nossa Senhora da Paz era um excelente ponto estratégico. Depois de pedir licença e prometer não estragar os objetos de culto, 2 metralhadoras pesadas foram instaladas na torre, de onde os rebeldes dominaram o Largo da Paz por 38 horas. O partido havia dito a Gregório que ele, quando levantasse o movimento, desse o grito de alerta e iniciasse o movimento do quartel-general, que era o quartel-general, ele teria a adesão de 300 estivadores que estavam organizados para aderir ao movimento. Não apareceu nenhum estivador. Nenhum estivador. Quer dizer, o movimento foi feito à revelia. Eu mesmo soube disso, como toda a sociedade pernambucana. Como notícia assim, sem nenhuma fundamentação. Uma coisa eclodiu um movimento. Há uns tiros aqui no Recife e em Socorro parece que há um início de uma revolta. Ninguém sabia de nada. Não houve adesão popular nenhuma. Nenhuma. Além do quartel do 21º Batalhão de Caçadores, os rebelados ocuparam rapidamente, em Natal, o Palácio do Governo, a Escola de Aprendizes de Marinheiros, o aeroporto e outras repartições. A cadeia pública foi tomada e 68 presos postos em liberdade. A base mais importante dos civis que entram no quartéis é constituída de estivadores, no qual o presidente do sindicato, que era o sindicato mais importante aqui de Natal, ele invade o quartel, ele era do Partido Comunista, o seu vice também é do partido, ele era uma liderança expressiva, aliás, a maior parte dos indiciados dos processos dos civis são de estivadores, e eles invadem, digamos, conscientemente. Os únicos focos de resistência foram o quartel da Cavalaria e o quartel da Polícia Militar. Cercados e debaixo de intenso tiroteio, eles resistiram até esgotar sua munição. Às 2h da tarde de domingo, 24 de novembro, os policiais militares tentam fugir pelos fundos do quartel. Apenas um deles consegue escapar, atravessando a nado o rio Potengi. Outro é atingido por uma rajada de balas e terá de amputar o braço esquerdo. Em 19 horas, a insurreição estava vitoriosa. Os rebelados assumem o controle de Natal e formam o Comitê Popular Revolucionário, integrado por funcionários públicos, militares e um sapateiro, todos da direção do Partido Comunista. Quer dizer, a improvisação foi em cima da vitória do movimento. Quer dizer, vamos organizar, quer dizer, o que a gente é possível fazer? Então foi traçado alguns planos de ocupação da cidade, ocupação dos lugares estratégicos, organizado colunas guerrilheiras que se deslocariam para o interior do Estado, isso na perspectiva que também os outros estados se levantassem, né, e essas colunas teriam o objetivo de engrossar, digamos, as fileiras de um levante a nível nacional. Quando a insurreição teve início em Natal, o governador Rafael Fernandes, acompanhado do chefe de polícia, assistia a uma cerimônia de formatura neste teatro. A cerimônia foi interrompida pelo barulho dos tiros, mas os rebelados não tiveram a ideia de prender o governador, que, sem saber exatamente o que estava ocorrendo, teve tempo de refugiar-se na casa de um amigo. Não tenha dúvida que a população, no seu contexto geral, amplo, ela ficou numa expectativa, não sabia em que iria dar, não tinha segurança em que o negócio viesse a dar certo, mas se perguntava.
Prestes foi pego de surpresa com a notícia da rebelião em Natal, no domingo, 24 de novembro, à noite. O movimento podia ter eclodido aqui na noite de 25 para 26, até. Quer dizer, com 2 dias de antecedência. Mas não houve meio de encontrar o secretário do partido e eu não queria tomar a responsabilidade de iniciar o movimento no Rio de Janeiro sem ser com a direção do partido, com o secretário-geral e com a comissão executiva do Comitê Central. Àquela altura, o governo federal já pusera as tropas da 1ª Região Militar de prontidão e prendera, no Rio de Janeiro, 150 pessoas, entre comunistas e antigos membros da Aliança Nacional Libertadora. Só quando já estavam atrás das grades é que ouviram de um carcereiro que os comunas estavam fazendo uma revolução lá pelo norte. De 23 a 27 de novembro, Natal viveu as emoções de uma revolução à brasileira, com direito até ao primeiro número de um jornal oficial, A Liberdade, que não chegou a circular. Como prenúncio de que alguma coisa não ia bem para os rebelados, o único anúncio publicado gratuitamente, para preencher espaço, era do sal de frutas Eno, indicado para indisposições estomacais. Destituído o governador Rafael Fernandes, o Comitê Revolucionário baixou o preço dos bondes para conquistar o apoio da população. Além de munição e mantimentos, o comitê tratou de conseguir dinheiro. Os cofres da Recebedoria de Rendas e do Banco do Brasil foram arrombados, e o equivalente hoje a cerca de 7 milhões de reais levados para a sede do governo revolucionário. Na manhã de segunda-feira, 25 de novembro, os rebeldes continuavam lutando no Largo da Paz, em Recife. No combate haviam morrido 100 pessoas, em sua maioria civis. Já cercadas, as forças rebeldes souberam que reforços do governo estavam a caminho. Ameaçada de bombardeio, a torre da igreja foi abandonada e os rebeldes bateram em retirada para o interior do estado, onde se entregaram ou acabaram presos. Os oficiais foram tratados com respeito. Soldados, cabos, sargentos e civis suspeitos de serem comunistas foram brutalmente torturados. Então eu fui colega de assembleia de um coronel que nesse tempo era tenente da Polícia Militar. Ele disse: Paulo, naquela época a ordem que nós recebíamos naquela época era não fazer prisioneiro, era fuzilar. Mandava o sujeito correr e atirava pelas costas. Não fazer prisioneiro. Pegava aquele pessoal todo, aqueles operários, mandava isso. Então, vocês estão soltos. Foi embora. E de costa, as costas dele, nós tiroteávamos com metralhadora, com fuzil, e matamos dezenas, talvez centenas de pessoas assim. Segunda-feira, 25 de novembro. Os levantes no Nordeste já estão nas páginas dos jornais americanos. À tarde, quando Prestes se reúne na casa de Rodolfo Guioldi com Arthur Evert e Miranda, o país está sob estado de sítio, aprovado pelo Congresso por 30 dias. A direção do partido decide desencadear uma nova onda de rebeliões em apoio aos levantes de Natal e Recife. Prestes redige ordens para as unidades militares do Rio e convoca à luta antigos companheiros da coluna. Dei as ordens principais, algumas delas foram apreendidas pela polícia, né? Outras são conhecidas, né? Particularmente aí para o 3º Regimento de Infantaria, que o chefe, o dirigente revolucionário é eu, Agildo Barata, com um grande número de oficiais que o seguiam. E para os outros quartéis da Vila Militar, mandei também ordem para o capitão Trifino Correia, que estava no batalhão no regimento lá de São João del Rei. Mas essa foi também apreendida no caminho. O meu emissário foi preso no caminho e ele não chegou a receber a ordem, né? Na noite de 26 de novembro, apenas 3 dias depois de tomar conta de Natal, o Comitê Revolucionário decidiu abandonar a cidade. A derrota da coluna de rebeldes que se deslocara para o interior do estado e a notícia do fracasso do levante em Recife foram decisivas para precipitar a fuga.
Reconduzido ao poder, o governador Rafael Fernandes aproveitou a onda de retaliações para perseguir adversários políticos que não participaram do levante. Um deles foi o futuro presidente da República, Café Filho. A insurreição já estava liquidada no Nordeste quando o último pavio da revolta foi aceso na capital da República. Nada deu certo, desde o começo. Com a prisão dos emissários de Prestes, só as unidades da Vila Militar, Realengo, Campo dos Afonsos e do 3º Regimento de Infantaria foram avisadas do levante. O comandante nos chamou, os capitães, e informou que havia um levante, e que nós tivéssemos cuidados, e me alertava para isso. E você não está metido nisso? Não, absolutamente, que isso? Eu estou começando a minha carreira. Eu era 2º tenente, tinha saído em 33 da escola militar, um aspirante. Como é que eu vou me meter em revolução? A 26 de novembro ainda não sabíamos o que ia acontecer. 26 à noite, à tarde, foi que recebemos as diretivas do Prestes para fazer a insurreição no dia seguinte. Com isso, a insurreição estava muito mal preparada, porque nós não esperávamos tão cedo entrar em revolução. Eu sabia que estava se preparando o levante, sabia, mas não sabia que era naquele dia. Ninguém sabia que era naquele dia. Soube quando o Leivas me avisou que tinha chegado a ordem para a gente fazer a insurreição. Nós tomamos posição num baluarte que tinha atrás do quartel e de lá abrimos fogo sobre a Casa da Ordem, sobre a sede do comando. E aí cortamos a ligação do comando com o resto do regimento. Por ser irmão do secretário de Getúlio Vargas, Francisco Leivas Otero era considerado um oficial acima de qualquer suspeita pelo comandante do regimento. Foi isso que permitiu a Leivas Otero dar início ao levante. O movimento já estava denunciado desde a véspera, inclusive com um horário, de modo que nós tínhamos que fazer um movimento com a grande desvantagem de não ter o fator surpresa. Johann de Graaf, mais conhecido como Franz Gruber, foi enviado pela Internacional Comunista ao Brasil com Helena Kruger, sua mulher. Ela serviu de motorista para Prestes e Olga. Ele deu aulas de fabricação de bombas e técnicas de sabotagem a militantes do partido. Suspeita-se que tenha sido ele o principal informante do governo sobre a insurreição de 35. Que o Franz Gruber, ou Paul Gruber, ou Johnny de Graaf, não importa que nome ou codinome tivesse, era um espião, era um agente, não há nenhuma dúvida. Quanto a isso, não há dúvida. Eu disponho de documentos que comprovam que ele tinha sido processado na Alemanha, já na Alemanha hitlerista, por militância comunista, e disponho de documentos também que comprovam que ele recebia dinheiro dos Estados Unidos, provavelmente dinheiro que teria vindo do Foreign Office, do Intelligence Service, do Serviço Secreto britânico, para os Estados Unidos, que foi mandado para ele. O levante na Praia Vermelha tinha como objetivo tomar rapidamente o quartel do 3º Regimento de Infantaria e deslocar batalhões para o Arsenal de Marinha, a Polícia Militar e a Polícia Especial. Um destacamento deveria tomar o Palácio Guanabara e outro o Palácio do Catete, onde Getúlio seria deposto e preso. Só uma parte do plano pôde ser cumprida. Então houve uma resistência dentro do quartel muito grande. Houve um combate até as 5 horas da manhã. O movimento começou até as 2h30, só foi tomar conta do quartel às 5 horas da manhã. Até lá houve combate, bala por todo quanto é canto. Quando afinal conseguiram dominar o 3º Regimento, os revoltosos estavam encurralados, com o mar na retaguarda e as tropas do general Dutra bloqueando a única saída por terra. As granadas da artilharia do governo não demoraram a incendiar o quartel. Em meio ao fogaréu, um soldado disse duvidar que até um miserável percevejo conseguisse escapar. No 3º, ninguém dormia.
Isso é mentira escandalosa, isso é um absurdo. E oficiais morreram, sim, ali. Morreram outros oficiais, que não esses dentro do terceiro. Morreram na Avenida Pasteur. E eles receberam, não flores, mas sim balas. E porque nós atiramos e quem está atirando não sabe quem está atirando para pegar alguém lá. E os oficiais que eu sei que morreram, que estão naquele mausoléu, morreram na Avenida Pasteur, nos atacando. Então não estavam dormindo e também não eram do terceiro RI. Ao amanhecer o dia 27 de novembro, também ficou insustentável a posição dos rebeldes no Campo dos Afonsos. A antecipação do levante na Praia Vermelha dera tempo ao comando para entrar em prontidão e reforçar sua defesa. Chegou um momento que não era possível continuar, porque vinha o dia e nós éramos caçados. Eu tive que atacar o regimento por trás, porque pela frente era impossível. Na ocasião que eu me levanto para comandar uma manobra envoltória, eu recebi um tiro aqui na virilha, que saiu cá embaixo, na perna esquerda. Aí já fiquei capenga e tal, entreguei o comando ao sargento e agora ataca por lá. E me retirei porque eu não podia mais estar perdendo sangue e fraco, pálido. E procurei então a Escola de Aviação Militar, que é ali perto, onde estava o meu carro. E mesmo assim, depois de sentado no carro, eu carreguei bombas de aviação para armar os aviões que deviam bombardear as tropas nossas inimigas. Quando os rebeldes tentaram levantar voo, descobriram que todo o combustível havia sido retirado dos aviões. Ninguém se lembrara de verificar esse pequeno detalhe. Ao serem bombardeados pela vizinha vila militar, só restou aos sublevados iniciarem a debandada. Devidamente abastecidos, os aviões do 1º Regimento de Aviação, que deveriam ter partido em apoio ao 3º Regimento, acabaram dando o golpe de misericórdia no levante. Depois de 1 hora de bombardeio, o quartel da Praia Vermelha estava arrasado. Não havia mais como resistir. Os rebeldes, afinal, se renderam por volta do meio-dia e saíram sob escolta pela Avenida Pasteur. Essa fotografia, inclusive eu estou aqui. Essa fotografia foi tirada no fim do levante, já tínhamos nos rendido, já tinha terminado tudo, e nós estávamos em frente ao regimento, não havia tiro, não havia mais nada, e nós saímos presos. Porque nós resolvemos nos juntar para mostrar coesão e para nos defendermos dos elementos que estavam lá e que queriam nos fuzilar, porque a ordem devia ser de nos fuzilar. E junto conosco estavam soldados e as demais praças, sargentos, tudo, que não participaram, mas estavam lá, foram presos junto conosco. Ficamos todos juntos. O objetivo era nós demonstrarmos que não estávamos abatidos. Esse era o significado que eu sinto. Eu nunca perguntei, não falei com ninguém, mas na prática a gente queria demonstrar que nós não estávamos com medo. Nós éramos os mesmos que fizemos o levante conscientemente, embora disséssemos que nós fizemos intentona. Né? A insurreição já fora derrotada quando foi transmitida de Moscou a resposta da Internacional Comunista ao telegrama em que Arthur Evert informara que poderiam ser obrigados a agir e insistira na remessa dos dólares pedidos. A Internacional dizia a seus enviados no Brasil que eles mesmos deveriam decidir quando achassem necessário agir. Quanto aos dólares, confirmava a remessa do equivalente hoje a R$1.300.000, metade do que fora pedido. O que há de mais curioso, de mais enigmático,
na explicação do movimento de 1935, é exatamente o fato de que os brasileiros, isso lhes dá uma certa autonomia, conseguiram convencer a Internacional Comunista, que se integrou na tarefa e até dirigiu a tarefa, de que havia condições concretas de vitória em um lance de mão, em uma aventura desse tipo. Na Revolução de 35, a meu ver, não há nenhuma dúvida. A grave responsabilidade é nossa. Os brasileiros têm que assumir essa responsabilidade. Foram os brasileiros que levaram as informações equivocadas a Moscou, que engrandeceram uma insatisfação revolucionária, e foram os brasileiros que tomaram todas as decisões aqui em Moscou. Agora, o que é curioso aí é que essa revolta, embora informada já pelo marxismo e pela influência do Partido Comunista, no entanto, em sua natureza, ela manteve as mesmas características das revoltas militares do período pós-30, isto é, revoltas muito limitadas ao quartel. Revoltas que tinham muito a ver com conquistar imediatamente o poder dentro do quartel e, a partir daí, tentar conquistar o poder político e derrubar o governo. O levante no Rio de Janeiro e o levante em Recife foram tipicamente quarteladas. O levante de Natal, ele começa com uma quartelada, mas ele tem uma adesão popular muito grande. E o que dá a ele características diferentes dos outros dois movimentos, né? Ele consegue mobilizar, quer dizer, aí os comunistas já entraram e eles conseguem mobilizar o povo. Por quê? Porque vão para a rua distribuir dinheiro, vão para a rua distribuir alimentos, os saques foram muito grandes, mas não há nenhuma organização política, um cimento ideológico que faça ter algum peso aquela junta revolucionária de Natal, em que pese as mais generosas intenções que eles tinham. Tanto que eles tomaram o Natal com uma facilidade extraordinária e também abandonaram o Natal com uma facilidade extraordinária. A Revolução Popular anunciada por Prestes, na verdade, nunca esteve para acontecer. Não houve manifestações de solidariedade, greves operárias, atos de sabotagem ou guerrilhas no campo. Nada do que alimentou a expectativa dos comunistas brasileiros deixou o terreno da fantasia. Mais uma vez, o grande vitorioso foi Getúlio Vargas. O 60º aniversário das revoluções de 35, é preciso deixar claro que o que houve de generosidade, o que houve de engajamento sincero desses participantes nas várias revoltas. Quer dizer, os historiadores não podem se transformar em promotores de acusação. Porque outros revoltosos fizeram atos extremamente semelhantes ao que os revoltosos de 35 fizeram e chegaram ao governo e se transformaram em quase heróis da pátria. Neste ponto da Baía de Guanabara, ainda é possível ver os restos do casco de um navio que uma tempestade levou a pique em janeiro de 1959. Batizado de Dom Pedro I, era mais do que um navio desativado. Era uma relíquia histórica. Em 35, ele fora requisitado pelo Ministério da Justiça para servir de presídio político. Não demorou a ficar evidente que um navio era pouco para os milhares de prisioneiros feitos pelo governo entre novembro de 1935 e os primeiros meses de 1936. Sócrates Gonçalves, Leivas Otero e José Gutmann acabaram em Fernando de Noronha. Mas a maioria não participara, nem sequer tomara conhecimento prévio da insurreição militar. Vários políticos, artistas, escritores e intelectuais pegaram as sobras da ira governista e foram parar na cadeia. Entre eles,
Graciliano Ramos, que anos depois transformaria suas Memórias do Cárcere num clássico da literatura brasileira. A tortura científica no Brasil, ela começa a ser posta em prática após 1975 e durante o Estado Novo. Quer dizer, a repressão foi uma repressão totalmente incompatível com a ameaça que ocorreu em 1935. 1935 é um pretexto para que o autoritarismo brasileiro possa se exercer contra a sociedade brasileira. Quem comandou a repressão foi um antigo tenentista, que em 1935 era chefe de polícia de Getúlio, Felinto Miller. Acusado de deserção, ele fora expulso da coluna por exigência de Prestes em 1925. Passados 10 anos, chegara a hora do acerto de contas com o Cavaleiro da Esperança. A histeria anticomunista tomou conta do país. O estado de sítio foi prorrogado e equiparado ao estado de guerra, concedendo poderes excepcionais a Getúlio Vargas. 15 dias depois dos levantes, o Congresso aprova alterações na Lei Monstro, que a tornam ainda mais repressiva. As garantias constitucionais são suspensas, militares podem ser caçados, funcionários públicos perdem a estabilidade e aumenta o controle sobre a imprensa. Informações obtidas através da tortura de membros do Partido Comunista levam o governo a fechar o cerco sobre os enviados da Internacional. No final de dezembro, com a ajuda da Gestapo e do Serviço Secreto Britânico, a polícia chega ao número 33 da rua Paul Redfern, em Ipanema. Ali moravam Arthur Evert e Elise Saborovsky. Levado para o quartel da Polícia Especial no centro do Rio de Janeiro, Evert foi mantido preso no socavão de uma escada, sem luz, cama ou cadeira para sentar. De tanto ser torturado, Evert acabou louco e recolhido ao manicômio judiciário. Elise, depois de ter sido barbaramente torturada, foi deportada para a Alemanha, tendo morrido no campo de concentração de Ravensbrück. Johann de Graaf e Helena Kruger foram soltos depois de alguns dias de prisão. Obtiveram, sem nenhuma dificuldade, vistos de saída e deixaram o país. Pavel e Sofia Stuchevsky foram presos e postos em liberdade vigiada. Depois de alguns meses, conseguiram enganar a polícia e sair do país. Preso quando tentava fugir com sua mulher para a Argentina, Rodolfo Guioldi, sem ter sido torturado, deu informações preciosas à polícia, inclusive a da existência de Olga, até então desconhecida. Rodolfo e Carmen Guioldi cumpriram pena e acabaram deportados durante a Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1936, chegou a vez do americano Victor Allen Barron, morto na prisão 2 meses depois. Versão oficial: suicídio. Prestes e Olga Benário foram os últimos do grupo de enviados da Internacional Comunista a serem presos. Detidos a 5 de março, tomaram rumos diferentes. Prestes foi levado para a Polícia Especial, onde ficou em total incomunicabilidade, proibido de ler e escrever. Olga, que estava grávida, seria deportada por ordem de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista. Na prisão feminina da Gestapo, em Berlim, Olga daria à luz uma menina chamada Anita Leocádia. No mesmo dia em que Prestes e Olga foram presos, o jornal Pravda publicava em Moscou uma entrevista de Stalin.
Nunca tivemos planos e intenções de promover a Revolução Mundial. Essa ideia é fruto de um mal-entendido, dizia Stalin. Seria um mal-entendido trágico? Pergunta o entrevistador. Não, responde Stalin. Um mal-entendido cômico. Ou melhor, tragicômico. Prestes foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão. E ainda ganhou outros 30 anos de pena por sua participação, pouco antes de ser preso, no assassinato de Elza Fernandes, mulher do secretário-geral do partido, o Miranda. A morte de Elza foi a mais célebre queima de arquivo da história do Partido Comunista do Brasil. Instigada por Prestes, a direção do partido decidiu matar a suposta traidora. Elza foi estrangulada por Francisco Natividade Lira, conhecido como Cabeção, militante do partido desde os anos 20. O que o Partido Comunista fez com Elza Fernandes não é muito diferente do que Getúlio Vargas e Filinto Miller fizeram com Olga Benário. No fundo, aí são duas faces de uma mesma moeda chamada intolerância. E no caso da menina, da garota, da Elza Fernandes, mais do que isso, eles partiram de uma suspeita, uma mera suspeita de que ela fosse policial, de que fosse informante, coisa de que eu estou convencido que não era. Era uma adolescente, era uma menina de 16, 17 anos, deslumbrada com o fato de ser mulher do secretário-geral do Partido Comunista, fazia besteiras, fez besteiras na cadeia, fez besteiras fora da cadeia, e que é executada de uma maneira brutal por ordem expressa da direção do Partido Comunista e por membros da direção do Partido Comunista. Além da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, formada em janeiro de 1936, é criado no mês de setembro o Tribunal de Segurança Nacional, órgão da Justiça Militar para julgar os chamados crimes políticos. A última etapa da escalada autoritária viria no ano seguinte. Em 10 de novembro de 1937, a pretexto de defender o país de mais um golpe comunista, desta vez forjado por um oficial integralista do Estado-Maior do Exército, Getúlio instaura a ditadura do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. O que muitos temiam que acontecesse caso os comunistas tomassem o poder, acabou acontecendo sob o patrocínio dos seus vitoriosos inimigos. 15 de julho de 1945. Neste domingo, às 3 da tarde, Luiz Carlos Prestes estará à frente de um grande comício no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Anistiado por Getúlio Vargas, Prestes encontra-se em liberdade desde abril, depois de passar 9 anos na prisão. Também presente no comício está o antigo companheiro de Prestes na coluna, Miguel Costa. O Cavaleiro da Esperança agora é o secretário-geral do Partido Comunista, que desde 1943 defende uma política de união nacional com apoio a Getúlio. Ao declarar guerra à Alemanha e estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, Getúlio conquistara o apoio dos comunistas em nome da luta contra o nazifascismo. O próprio Prestes, ainda na prisão, defendera a união nacional em torno do governo, para permitir uma transição dentro da lei e da ordem até a constitucionalização do país. Foi depois deste comício, ao embarcar de volta para o Rio, que Prestes recebeu a notícia que Olga Benário estava morta. Ela fora executada na câmara de gás de um hospital psiquiátrico da cidade alemã de Bernburg, em 1942. Na carta em que se despediu da filha Anita e do marido Prestes, Olga escreveu: "Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo." O que pareceria impossível, afinal, acontece. Getúlio e Prestes estão juntos no mesmo palanque. Ambos apoiam o candidato a vice-governador de São Paulo,
Getúlio se elegera senador pelo Rio Grande do Sul. Prestes, concorrendo pelo Partido Comunista, fora o senador mais votado no Rio de Janeiro. No final de novembro de 1947, o Partido Comunista já estava novamente na clandestinidade, vítima da Guerra Fria e de um legado de ódio que se expandiria durante a ditadura militar implantada em 1964. Os militares nunca se esqueceram do Levante de 35. Lembrado todos os anos, com pompa e circunstância, à beira do mausoléu, inaugurado em 1940 pelo governo de Getúlio Vargas, para homenagear os 22 soldados que morreram lutando ao lado do governo durante a insurreição. Sempre é oportuno lembrar a traição perpetrada contra a soberania do Brasil em 1935. O presidente Castelo Branco e as mais altas autoridades da República reverenciam os que tombaram em defesa da liberdade e dos direitos fundamentais do homem e que a fúria comunista pretendeu exterminar. Mas a nação sobreviveu. As solenidades oficiais pelos mortos de 35 ganharam nova dimensão a partir de 1968, quando o mausoléu foi transferido do cemitério São João Batista para a Praia Vermelha, o próprio local onde ocorreu o levante. A partir de 1985, com o fim do regime militar, as cerimônias ficaram mais sóbrias, quase invisíveis, sem a presença do presidente da República e sem cobertura da imprensa. Mas nem a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética conseguiram atenuar o sentimento anticomunista até hoje estimulado em nossos quartéis. Prova disso, esta declaração publicada no Boletim Mensal do Clube Militar em novembro de 1995. O eco da implosão do comunismo internacional, que tinha como fonte geradora a falecida União Soviética, ainda não chegou aos ouvidos dos comunistas brasileiros. Alguns deles, encastelados em altos cargos do governo e mesmo fora dele, os ditos intelectuais de esquerda, escondem suas aguçadas garras e tentam, com belos discursos e medidas demagógicas, executar os mesmos mandamentos que norteavam os assassinos frios que mataram covardemente seus camaradas enquanto dormiam. 60 anos depois do levante, ainda havia quem acreditasse, contra todas as evidências, que militares haviam sido mortos covardemente pelos insurretos. E que o comunismo internacional estava, em 1995, encastelado em altos cargos do governo. A paranoia anticomunista não dá trégua ao esquecimento. Cultiva velhas diferenças e tenta ressuscitar fantasmas de um tempo que passou. Afinal, o que prevaleceu no Brasil desde o fim do regime militar foram eleições democráticas, e não assaltos ao poder. Nada além de uma ilusão. Chega bem, se é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor, mentindo sempre diz.
feliz na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão.